Olá, bem-vindos a mais uma aula de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Hoje nós vamos falar sobre georreferenciamento. Em geoprocessamento, muitas vezes a gente tem que utilizar várias camadas raster vindas de várias fontes diferentes e nem sempre o sistema de coordenadas delas batem uns com os outros. Isso acaba fazendo com que nossas imagens e nossas fontes de dados não se encaixem perfeitamente onde elas deveriam se encaixar. Algumas vezes essas fontes podem chegar inclusive sem nenhum sistema de coordenada. Por exemplo, uma foto aérea que foi tirada e o sistema de coordenada foi perdido de alguma forma. Quando isso acontece, a gente precisa atribuir sistema de coordenadas às imagens que a gente vai utilizar ou corrigir os que lá estão. Esse processo é chamado de georreferenciamento ou retificação geométrica da imagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Basicamente, o que a gente quer fazer é ter, ao receber uma imagem raster que está com algum sistema de coordenadas, é pegar ela e mexer no sistema de coordenadas dela, realinhar ele com um novo sistema de coordenadas e então pegar a imagem e reprojetar ela nesse sistema de coordenadas novo. Aqui nós temos um exemplo que consiste em uma imagem de ajuste que está com o sistema de coordenadas diferente daquele que a gente necessita e a gente utiliza uma imagem de referência ou informações de referência que a gente vai atribuir na imagem que a gente precisa retificar para então fazer cálculos que vão recalcular o sistema de coordenada da imagem e colocar ela no lugar certo. A depender do tipo de retificação que a gente precisa fazer, nós vamos utilizar diferentes modelos matemáticos para recalcular as posições dos pixels da imagem. Podemos utilizar modelos de primeiro grau, de segundo grau ou modelos mais complexos. Quando a gente pegar e aplicar esses modelos sobre a imagem original, o que esses modelos vão fazer é modificar a grade da imagem original e redistribuir os pixels do raster da imagem original. Ao fazer isso, o modelo pode gerar vários tipos de distorção para ajustar os pixels aonde eles devem estar. Então, a partir da imagem original, ele pode, por exemplo, modificar o tamanho do pixel na escala do X ou na do Y. Ele pode gerar distorções em X ou distorções em Y. Ou até mesmo rotacionar a imagem para que a grade se ajuste nos lugares onde a gente deseja que elas fiquem. E são esses tipos de distorções que a gente vai ter que gerar na grade da imagem para que a gente consiga colocá-la no lugar certo. Como que a gente faz isso? Considere que nós temos uma imagem que precisa ser retificada. O que nós vamos fazer é escolher pontos nessa imagem que nós consigamos reconhecer e que nós tenhamos a informação de qual é a coordenada correta no sistema de coordenadas de destino que a gente quer dar à imagem. O que a gente vai fazer é informar para o computador quais são as coordenadas que esses pontos deveriam ter. O computador, então, vai utilizar essas coordenadas e aplicar num modelo matemático. No caso aqui, a gente está com o exemplo de um modelo matemático de transformação plana. Esse modelo usa equações de primeiro grau para fazer a transformação. O que ele vai fazer é pegar essas coordenadas, aqui representadas por E de Easting e N de Northing, que seria o X e o Y da nossa coordenada, e ele vai criar um modelo para cada um desses valores dessas coordenadas. E esse modelo é uma função das coordenadas da imagem bruta, sem correção. Ele vai aplicar esse modelo e, utilizando pelo menos 3 pontos, ele vai conseguir triangular os pontos e calcular as distâncias entre eles e, assim, estimar os parâmetros de transformação desses modelos. Uma vez que ele estima os parâmetros de transformação desses modelos, ele consegue aplicar o modelo para todos os outros pixels da imagem e daí corrigir a grade inteira para o novo sistema de coordenadas. Quanto mais pontos de controle a gente informar para o computador, melhor vai ser a estimativa desses parâmetros dos modelos e mais preciso tende a ser o nosso georreferenciamento. É claro que, se tiver erros muito grandes de informação para cada ponto, o erro de georreferenciamento vai ser maior no final. Mas a gente vai ver na ferramenta que faz isso que a gente pode medir isso
e reduzir os erros. Para isso, a gente precisa aprender a estimar os erros para saber lidar com eles e reduzir eles a um mínimo aceitável. E para isso, a gente mede o erro na acurácia das transformações. O erro é facilmente calculável utilizando a fórmula de Pitágoras para calcular a hipotenusa de um triângulo reto. Então, se a gente tem um ponto de controle 1 e o ponto de controle transformado na imagem, a gente pode calcular a distância entre esses dois pontos, que é o ponto de controle que a gente deu para o computador quando a gente estava informando qual que deveria ser a coordenada daquele ponto na imagem que está sendo retificada. O computador estima a retificação usando o modelo e daí ele consegue, para cada ponto, calcular quão longe esse ponto caiu do ponto na grade em que ele deveria ter caído. E a partir disso a gente calcula o erro do ponto, que é basicamente o cálculo dessa hipotenusa, utilizando Pitágoras. A partir disso a gente consegue calcular o erro quadrático médio do ponto, que é o erro que ele tem na vizinhança do ponto onde ele deveria ter caído. Porque esse erro é calculado para x e para y. Então a conta é feita de acordo com essa conta do erro quadrado médio, em que o x, que é aí representado por e de Isting, do ponto de referência menos ele calculado ao quadrado, mais o y, que é o n de Norton, da referência menos ele calculado ao quadrado, a soma disso, feita a raiz quadrada dele, você vai ter o erro. A gente fazendo isso com vários pontos vai ter uma lista desses erros. E daí a gente consegue calcular a acurácia total da retificação fazendo a média de todos os pontos, que é o erro total, que está abaixo. É a somatória de todos os erros quadráticos dividido pela quantidade de pontos. E daí a gente tem o erro total da retificação. O que a gente quer é que esse erro total da retificação seja o menor possível. Preferencialmente o mais próximo possível do tamanho de um pixel na imagem final. Às vezes, se o pixel é muito pequeno em relação à nossa capacidade de determinar esse ponto, por exemplo, se nós estamos pegando pontos de referência a partir do GPS, se o erro do GPS é muito maior que o nosso pixel, obviamente a gente não consegue chegar em um erro tão pequeno quanto um pixel. Então a gente precisa saber qual que é o erro aceitável dentro das camadas e das informações que a gente tem e tentar diminuir ele ao máximo possível. Uma vez feito isso, a gente pede para o computador processar os modelos, então com o mínimo de erro, para todos os pixels da grade. E daí o que ele vai fazer é ajustar a grade da imagem. Só que ele leva só a grade, ele não leva o conteúdo dos pixels. O conteúdo dos pixels, que é o valor numérico de cada pixel, vai ter que ser atribuído aos pixels dessa nova grade. Esse procedimento é chamado de reamostragem. Então, depois que a transformação é feita, os pixels em geral têm a sua posição alterada. E eles perdem, nessa alteração de posição, qual que é o valor de cinza, ou o valor do pixel em si. E daí a gente tem que fazer um processo que chama reamostragem, que é uma comparação da posição antiga do pixel com o seu valor, com sua posição nova, para a gente reatribuir o valor do pixel. Existem várias formas de fazer isso. Essa daqui, por exemplo, é o vizinho mais próximo. Na primeira imagem, nós temos a imagem original, com um pixel marcado, e na direita, nós temos o pixel reposicionado na nova grade. E em volta dele está a grade antiga. Você tem que atribuir um valor para esse pixel reposicionado. Como que você atribui? No vizinho mais próximo, você pega o centro do pixel e encontra o centro do pixel mais próximo dele, na imagem antiga, e coleta aquele valor e atribui para ele. Os pixels ao lado dele vão fazer o mesmo procedimento, e daí você distribui o valor de pixel para toda a imagem e insere esses valores. Pronto, tua imagem está pronta, retificada e com os valores atribuídos. Outro procedimento, que pode ser ideal em alguns casos em que a distorção é maior, por exemplo, é a interpolação bilinear. Então, o mesmo caso aqui do pixel que foi retificado e precisa decidir qual vai ser o valor dele, a interpolação bilinear vai utilizar essa equação para decidir qual que é o valor do pixel. Ele não vai ser necessariamente o pixel que está mais próximo, ele vai fazer um cálculo trigonométrico para decidir qual que é o valor desse pixel e atribuir a ele na imagem nova. Existem outros modelos mais complexos, como a convolução cúbica, existe convolução bicúbica,
e entre outros modelos. Quando que cada modelo vai ser mais adequado? Vai depender do produto, do tipo de transformação. Em geral, com imagens de satélites que a gente está utilizando, as Landsats, Cybers, nós fazemos uma retificação de polinomial de primeira ordem e isso costuma ser suficiente para simplesmente girar a imagem para a posição certa. E daí, um vizinho mais próximo costuma ser uma boa solução. Mas existem algumas imagens que tem que ajustar relevo também, e daí você precisa de polinomiais de segunda, de terceira ordem, e daí você precisa de reamostragens com modelos mais complexos. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um georreferenciamento simples. Então eu estou aqui com o meu Quantum aberto, eu já possuo uma imagem carregada e vocês podem ver que ela é uma composição colorida do tipo 321 de uma Landsat, então ela é uma composição falsa cor, que dá a impressão de cor natural aos meus alvos. Ela está no sistema de coordenada 32732, que nós podemos ver é um sistema, um Datum WGS84, UTM 23 Sul. Esse é o sistema de coordenadas para o qual a gente vai colocar a nossa imagem que está com problema de georreferenciamento. Primeira coisa que vocês precisam ter certeza é que o georreferenciador esteja ligado e instalado no seu computador. Então, abra o gerenciador de complementos e busque por georreferenciador GEDAL. Vocês podem clicar aqui em instalados para ver se ele está instalado. Se ele não estiver instalado, busquem em tudo, encontrem ele e instalem ele no seu Quantum. Nós temos esta imagem, é uma imagem que ao centro tem Ribeirão Preto. E eu possuo uma outra imagem, a qual eu necessito georreferenciar. Vejam só que se eu colocar o projeto inteiro com as duas imagens, elas não caem no mesmo lugar. Eu aproximo da minha imagem original e ela está aqui, uma imagem Landsat. A minha outra imagem, se eu aproximar dela, ela está caindo em outro lugar e vocês veem que é uma imagem de resolução diferente, é uma imagem de maior resolução espacial. E cada uma está caindo em um lugar diferente. Na hora que eu coloco o projeto inteiro, a imagem original aqui, a RP321, está aparecendo nesse lugar, e a outra ela está aparecendo tão pequena que eu não consigo nem ver ela, mas ela deve estar em algum lugar aqui embaixo. Bem, eu preciso retificar ela. Eu vou remover ela daqui da minha camada e aproximar de volta para a minha imagem original. Estando com o georreferenciador instalado, venham em raster, ele deve estar aqui, georreferenciador. Abram, vai aparecer esta ferramenta. É bastante simples. Primeira coisa é abrir a imagem que nós queremos georreferenciar. No caso, esta RP RGB GGL. Aqui está a imagem que nós queremos georreferenciar. O próximo passo é determinar os parâmetros do georreferenciamento, nossas configurações de transformação. Como essa imagem ela é simplesmente uma imagem extraída do Google com a ferramenta de captura do Windows, ela é apenas como uma foto sem referência nenhuma. E ela não tem grandes distorções. O que ela precisa é ser basicamente rotacionada e colocada na posição certa. Então, como a gente não precisa nenhuma grande distorção nela, a gente pode usar um modelo linear para fazer o georreferenciamento. O método de reamostragem também não precisa ser muito complexo. A gente pode utilizar qualquer um desses daqui. Utilizem o que der o melhor resultado. Eu vou utilizar o linear. E aqui, SRC alvo, nós temos que determinar qual que é o sistema de coordenadas alvo que nós queremos que ele chegue. Vejam que ele já tem uma lista dos últimos utilizados e aqui a gente pode buscar aquele que nós queremos. Vamos colocar ele no sistema de coordenada da imagem de referência. Poderia ser diferente, mas eu quero colocar na imagem de referência, que vai ser esse EPSG 32723. Aqui nós temos que determinar qual que é o nosso raster de saída, porque o que ele vai fazer é criar uma nova imagem a partir da imagem original. Eu vou chamar ela de RP RGB GGL modificado 32723. Assim eu sei qual o sistema de coordenadas que eu estou colocando lá. Marque salvar pontos GCP, que são nossos pontos de controle. A gente quer salvar eles para ter eles
e poder usar de novo se for necessário. Não use zero para a transparência quando necessário e não acerte a resolução de saída. Deixe que o modelo faça isso, você não vai forçar nada nele. A compressão deixe como nenhuma, para a gente manter ele o mais original possível. E aqui em relatórios, peça para gerar um relatório de mapa e um relatório PDF. Ao final a gente vai ver o que tem nele. Era isso que a gente precisava configurar, pode dar OK, e agora nós vamos começar a georreferenciar. Aqui tem várias ferramentas, uma ferramenta para gerar script, que é para ele fazer coisas automáticas que a gente não vai utilizar, uma ferramenta para carregar pontos de referência que já estejam gravados antes e que você queira utilizar. Você pode ter começado o projeto, parou antes de fazer o georreferenciamento, desligou tudo, você não quer começar ele do zero, você carrega os seus pontos. Aqui é onde você grava os pontos que você está trabalhando para que você possa carregar antes. Aqui foram nossos parâmetros que a gente já mexeu neles. E aqui estão as ferramentas de adicionar ponto, excluir ponto e mover ponto. Estas são as ferramentas de mexer o mapa e aqui algumas ferramentas de visualização. Estas são importantes para a gente ajustar o histograma quando a imagem está com uma visualização ruim, a gente ajusta o histograma para melhorar a visualização da imagem. Basicamente as mesmas que a gente já tem utilizado para ajustar a visualização das imagens em outros momentos. O que a gente quer agora é colocar pontos de referência. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa achar é um ponto bom para que isso seja feito. Um bom ponto é aquele que a gente consiga reconhecer com precisão na imagem. Então eu vou aproximar de uma área que é o cruzamento de duas estradas. Esse é um bom ponto de referência, porque eu consigo identificar precisamente onde ele está. Imagine se eu for pegar um ponto de referência no meio de um pasto ou no meio de uma área descampada, que eu não consigo identificar exatamente onde está aquele ponto. Isso vai ser um problema, porque eu não vou conseguir dar uma coordenada com precisão para aquele ponto. O cruzamento das duas estradas é bom. Tento me aproximar sem perder muita resolução, porque se eu começar a ver muito pixel, eu começo a não enxergar direito esse cruzamento. Vou escolher adicionar ponto. Mas antes disso, o bom é que eu encontre na minha imagem de referência que está aqui atrás, vou procurar esse mesmo ponto. No caso, eu já sei onde ele está. É o cruzamento dessas duas estradas. Vejam que as imagens têm resoluções diferentes, mas isso não importa. O que importa é a coordenada. A gente vai ter que pegar ela o melhor possível. Uma vez que eu encontrei, eu vou adicionar um novo ponto. Tento encontrar o melhor lugar do cruzamento das estradas, clico. Ele vai pedir a coordenada do ponto. Nesse primeiro exemplo, eu vou inserir a coordenada a partir da tela do mapa. Garanto que esconda automaticamente a janela do georreferenciador ligado, porque isso vai facilitar meu trabalho. Eu clico aqui e ele vem com um cursor para que eu indique no mapa onde que é aquele ponto que eu indiquei no georreferenciador. Eu já encontrei o ponto, ele era bem aqui. E eu clico. Ao clicar, vejam que ele retorna este diálogo já com a coordenada preenchida. Ele coletou da imagem que está lá na tela principal do Quantum. Eu dou OK e posso retornar com a minha página do georreferenciador. Vejam que o ponto apareceu na origem, que é a coordenada da imagem sem a referência correta, e o ponto do destino, que é a referência correta para onde este ponto tem que ir. Vejam que o erro não foi calculado, porque eu preciso de mais pontos para que ele estime os parâmetros do modelo para calcular os erros. Então, vamos procurar mais pontos. Eu vou agora procurar outros pontos, então. Aqui existe um outro cruzamento que é bastante adequado. Eu consigo ver isso daqui bem. Vamos ver se na outra imagem eu consigo encontrar também esse ponto. Porque não adianta encontrar o ponto em uma imagem, mas não encontrar na outra. Vejam que este cruzamento com este padrão aqui do lado de verde e este padrão de verde com esta outra estrada está aqui. Eu procurei na imagem e reconheci, apesar da diferença de resolução. Eu posso utilizar, então, este ponto aqui. A partir da tela, do OK. Vejam que ele já está calculando um erro que está muito grande. Mas é porque eu ainda não tenho o terceiro ponto para calcular a superfície necessária. Então, vamos encontrar mais um ponto. Por exemplo, aqui. Eu busco na imagem esse lugar, que está aqui,
insiro. Ponto. Ok. Vejam que agora o meu erro diminuiu. Aquelas faixas vermelhas que estavam antes, ele estava calculando um erro grande porque ele não sabia como calcular aquele erro, porque ele ainda tinha menos de 3 pontos. Agora eu já tenho 3 pontos, meu erro diminuiu. Só que ainda não é suficiente. O ideal é que eu tenha bem mais pontos do que isso. Eu vou pegar um quarto ponto, aqui nesta coordenada, neste cruzamento. Eu vou clicar aqui. Só que agora eu não vou pegar lá da minha imagem de referência, porque este ponto eu tenho a informação dele porque eu fui e coletei ele com o GPS em campo. Eu fui lá nesse lugar com o GPS e coletei qual a coordenada desse ponto em campo. Como é que eu faço isso agora? Eu posso simplesmente digitar ele aqui. Eu vou então digitar a coordenada diretamente a partir dos dados que eu tenho coletados. Vejam o formato que a coordenada deve ser digitada. Tem 3 formatos aceitáveis. Graus, minutos, segundos e centésimos de segundos. Graus decimais, ou se forem coordenadas projetadas, tipo UTM, são metros decimais. No caso, meus dados estão em graus decimais. Eu vou colocar eles nesse formato. Então, primeiro o X e depois o Y. Inserido. Do OK e ele entra. Vejam que ele deu um grande erro nesse ponto. Por quê? Porque se vocês olharem meus pixels de destino, eles estão em UTM e eu coloquei coisas em graus. Então ele não consegue calcular daí. Eu preciso colocar eles em UTM também. Então o que eu posso fazer é eliminar este ponto e refazer ele. Para isso, eu vou ter que pegar meu dado lá de campo e converter ele. Existem vários conversores de coordenadas na internet. O do INPE é muito bom. Digitem na internet conversor de coordenadas geográficas INPE e ele vai ter um conversor para você fazer essa conversão. Eu vou reinserir os dados no formato que ele quer. X e agora o Y. Quando estiverem fazendo isso, tenham certeza de que você está com a coordenada UTM na zona UTM correta. A gente já estabeleceu qual que é a zona UTM lá nas configurações do georreferenciador. Tenha certeza de que é a mesma do teu dado coletado com o GPS ou em campo. Vejam que o erro está bem menor. Agora, com 4 pontos, é pouco ainda. Eu vou coletar alguns outros pontos para a gente melhorar a nossa lista de pontos. Fazer isso um pouquinho mais rápido. Vejam que cantos de prédios também são bons para fazer isso quando eles estão devidamente alinhados. Bem, agora eu coletei 10 pontos na imagem. Veja que eu fiz uma coleta com eles o mais bem distribuído possível na imagem. Isso me ajuda a gerar menos distorção. Se eu tiver com eles todos concentrados no centro da imagem, num único canto, eu vou georreferenciar muito bem aquela parte, mas eu vou ter uma propagação de erros no outro lado da imagem e vou gerar distorções em outros cantos da imagem. Então o ideal é que você distribua o máximo possível. Eu fiz 10 pontos, faça o máximo que você conseguir. 12, 15, 20 pontos. Por quê? Isso vai ser importante agora que nós vamos trabalhar com os erros. Vejam que os erros são de 60, 70 pixels. Chega a 150 pixels de erro. Nosso erro médio está aqui, um erro médio de 137 pixels. É bastante grande. A gente pode ver como que os erros vão estar se a gente mudar o modelo de linear para polinomial de primeira ordem, por exemplo. Os erros são recalculados e eles estão um pouco menores. A gente pode usar o polinomial, então, mas ainda assim a gente tem erros bastante grandes. Comparando com o linear,
existe alguma variação. Vamos manter o linear. O que a gente tem que fazer agora é que nós não precisamos manter todos os pontos que nós coletamos. Pontos com erros muito grandes, a gente pode remover eles e tentar melhorar o erro geral do modelo. Então, por exemplo, nosso ponto com maior erro é esse 3. Tem 271 metros de erro, ou melhor, 271 pixels de erro. Pode remover ele. Vejam que ele fica apagado e o erro é recalculado. Nós fomos de um erro médio de 137 para um erro médio de 90 pixels. Ainda pode ser muito, que a gente pode buscar o próximo ponto que está com bastante erro, que é este ponto número 5. É o maior erro que a gente tem aqui. Então a gente pode tirar ele. Vejam que nosso erro já passou para 76 pixels. Eu posso não estar feliz com isso, vou tirar mais um. Vejam que o erro dos pixels retirados aumentam muito, mas eles não vão ser considerados no nosso modelo. Tirei e nosso erro já foi para 70 pixels. Eu ainda posso tirar mais um pixel aqui, mais um ponto. Vamos tirar, está com o maior erro, que é este ponto 2. Eu vou gravar meus pontos com este nome, que é o nome do meu arquivo. Ele vai gravar como GCP, para que eu possa continuar em outro momento. E daí eu posso simplesmente recarregar eles por aqui. Bem, se eu achar que está tudo bem, eu posso mandar georreferenciar. Ou eu posso retirar mais um ponto que eu acho que esteja muito ruim. Por exemplo, este. Ou esse. Vejam que eu retirei este ponto e meu erro aumentou. Eu retirei este outro ponto e meu erro também aumentou. Então eu não estou mais conseguindo melhorar o meu erro. Qualquer novo ponto que eu tiro, o meu erro aumenta. Então eu cheguei ao melhor que eu consigo com esses pontos que eu fiz. É o que eu tinha que fazer. Agora a gente pode simplesmente pedir para o georreferenciador executar, que é neste botão. O processo é bastante rápido e já foi concluído. Eu posso desligar meu georreferenciador. Se eu salvei meus pontos, eles estão seguros. Se não tiver dado certo, eu posso carregar eles de novo e corrigi-los. Vejam que eu posso mudar um ponto de posição se ele estiver mal posicionado. Posso selecionar o ponto e mudar ele de posição para diminuir meus erros. Então vamos ver como ficou nosso georreferenciamento. Eu mexi no ponto, então ele posso salvar. E aqui está. Agora a gente vê que uma imagem está sobre a outra e nós podemos desligar uma imagem e testar como elas estão. Vejam que existe um certo desvio no georreferenciamento. Nós podemos refazê-lo rapidamente. Basta carregar a imagem original, carregar nossos pontos, ajustar nossos parâmetros, que já estão iguais ao que estavam antes. Nós podemos tentar melhorar esses pontos. Então, os pontos que estão mais problemáticos, nós podemos movê-los. Vejam que eu não mexi em nenhum ponto que estava com erro grande demais, porque eles realmente não me interessam. Mas mesmo assim, nosso erro médio continua igual. Eu posso rodar novamente. E aqui estamos com a nossa imagem georreferenciada. Vindo para a pasta onde a gente estava gravando nossas camadas, e se vocês lembraram de marcar para gerar o relatório e o mapa do georreferenciamento, vocês vão ver que devem ter aparecido 2 PDFs na pasta, além das camadas que a gente gerou. Um dos PDFs é o mapa do georreferenciamento, que ele vai criar um mapa desse tipo, onde há os pontos que foram utilizados no georreferenciamento com o mapa e seus respectivos erros. E o segundo PDF, que é o relatório, ele vai gerar também com esse mapa uma análise dos parâmetros da transformação que a gente utilizou, uma análise gráfica dos resíduos utilizados no teu georreferenciamento e um relatório dos teus pixels com os teus erros, incluindo o teu erro médio final, todas essas informações. O que eu quero que vocês façam para essa semana é gerar o georreferenciamento com essa base que eu vou passar, que vão ser essas 2 imagens que eu mostrei nessa aula, e que vocês gerem essa imagem e esse relatório. O objetivo é que o erro médio chegue de vocês
perto de 20 pixels. O pixel dessa imagem é bastante pequeno, é de alguns centímetros, acho que meio metro, mais ou menos. Então, 20 pixels dá cerca de 10 metros, que é o erro de um GPS comum. Tentem chegar a um erro médio de cerca de 20 pixels ou menos. Erros maiores do que esse são erros grandes demais. Vocês viram na aula que eles dão uma variação grande. Tentem acertar, fazer a imagem bater bem próxima a da outra. E bom geoprocessamento.